2, 3, podcast 3 Irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando nosso produtor Arthur Andrade. E aí, Robertinho, boa tarde. Fala aí, meus irmãos, beleza? Boa tarde, tudo bom? Eu não vou ficar falando nada, não, porque se eu falar qualquer coisa, eu tenho certeza que você vai tentar fazer uma gracinha comigo, vai tentar me atacar. Não, então, jamais. É porque eu curto o trabalho dos caras mesmo. Sim. Mas aí eu já vou direto, então. Quero agradecer muito aqui a presença do Vamos lá. Rubinho. E aí, Rubinho, valeu, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e muito boa tarde a todo mundo que está nos assistindo também, ou bom dia, ou boa noite, eu não sei que hora que o cara vai parar para ver o vídeo. Verdade. Mas obrigado pela oportunidade, viu, gente? Robertinho fala isso muito, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu parece te incomodar, mas eu acho que é a forma certa de falar com as pessoas. Agora, você falando de atacar, não ia não, é o seguinte... a sua posição hoje, eu acho que a gente vai entender ela totalmente, que é o seguinte, você não tem político, você é o cara mais... Você tá falando de mim. Isso. Não, eu não tenho. Que mais fala de política, que gosta de política, mas que não tem político de estimação, vamos colocar que é o termo correto. Eu acho que o político tem que ser cobrado pra caralho, entendeu? E aí eu quero ver se você vai conseguir cobrar agora frente a frente de um dos caras que você admira, porque assim, lógico que quando o trabalho é bem feito, a gente tem que valorizar isso. Né? Tem que mostrar, pô, tá bom, vamos bater palma. Não tá, isso também é bom também, a gente pode cobrar mais alguma coisinha. Acho que é pra isso que eles estão lá, a gente tem que selecionar o melhor. E o melhor sempre vai conseguir produzir mais, né? Então vamos ver se você tá pronto pra cobrar, porque não é só pelo fato de ter sido o político mais econômico, não vou nem falar isso então. E aí, Rubinho? Não, manda a fatura, ué, tem que cobrar mesmo, eu concordo com você, acho que político... Ele tem que ser cobrado e se tá bom, ele pode produzir mais. A gente está num país, numa cidade, num país onde a gente tem uma série de problemas dos mais variados possíveis e é obrigação da classe política entregar cada vez mais. Eu sei que não é uma coisa que é padrão, a gente olha para a classe política, é decepcionante. A maioria olha para o próprio umbigo, mas quando a gente vê a diversidade que a gente tem no país e o que precisa ser feito, eu acho que a todo momento o político tem que ser cobrado o tempo todo. Senão a gente não vai conseguir sair do que a gente está. Só para saber aqui, você chegou a ser o parlamentar mais econômico? Teve? Eu tenho, pelo que a gente levantou de economia, eu não estou falando de, a gente fala, tem aquela economia de gabinete, você fica economizando o básico ali. Não, é economia de verdade. Eu recuperei 111 bilhões 520 milhões de reais. Entre projetos de lei, processos que eu movi, economias diversas que você vai gerando. O que eu não coloco na conta? Tipo, carro oficial que eu não uso porque já está ali no gabinete, tem um custo. Processo que entre a economia ativa que eu falo. Quando eu fui atrás e efetivamente ganhei uma ação. Por exemplo, a Assembleia Legislativa teve a brilhante ideia de gastar 10 milhões de reais de bônus para os servidores aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque sobrou no caixa. Aí vão distribuir para todo mundo 10 milhões de reais. Pô, tá faltando escola, tá faltando viatura, tem gente morrendo sem um aparelho de cateterismo no hospital, você vai distribuir para o servidor? Não me parece correto. Não, é porque tá sobrando, né, na verdade. Não gastaram. Então você tem a dotação da Assembleia, não gastou, você pode devolver para o caixa do Estado para ser reinvestido. Aí eu entrei com uma ação e suspendi o pagamento. Tinha acreditado na conta dos funcionários, descontou no mês dele e voltou. Nossa Senhora. Só ali eu devo ter juntado uns 3 mil inimigos já. Mas assim, era o certo a fazer. Aí teve, por exemplo, um contrato de 20 milhões de publicidade, contrato suplementar que o João Dória fez. Eu entrei com uma ação contra ele e suspendi o contrato. Entendeu? Uma vez a Prefeitura de São Paulo fez um contrato nas coxas aqui para fazer o GP de Fórmula 1. Cara, eu sou fã de Fórmula 1. Mas 100 milhões de reais para uma empresa de prateleira não dava. Não dá. Aí eu entrei... Não vou rir, velho. Aí eu entrei com a ação, suspendi o contrato. Aí vai gerando economia, reforma da Previdência, outras coisas que gerou esse número astronômico. Aí a gente fala, tipo... Vai barrando tudo quanto é projeto. Você vai barrando em tudo quanto apresenta é nível. Algo que estadual, vale federal. a pena, segue. Se não vale a pena, barra. Um amigo nosso que entende muito de política, ele já falou sobre isso. Às vezes, você não deixar passar alguma coisa é tão importante ou mais importante do que tentar propor alguma coisa dentro do cenário político. Mas seu amigo está certíssimo. E assim, a principal função do parlamentar, além de fazer leis, é fiscalizar.
Se é municipal, você vai fiscalizar o município. Estadual, o estado, federal, a unidade federativa. Mas enquanto cidadão, você pode fiscalizar todas as esferas. Então, só que como parlamentar, eu tenho ferramentas de fiscalização que eu não tinha como cidadão. Eu te dar um exemplo. Dia 20 de novembro de 2020, o dia que eu ganhei a eleição. Aquele dia eu tinha recuperado 42,9 milhões de reais com processos. É um baita número. Aí esse número virou 111 bilhões 520 milhões. Depois que você assumiu o mandato, porque você ganha ferramentas de fiscalização de processos que o cidadão comum não tem. E aí você tem que fazer uso delas. Eu acho que esse é o papel que um parlamentar tem que exercer. Não é apenas ficar ali apontando uma lombada, de que uma lombada aqui, recapei a rua. E por que a gente não vê uma ação tão bacana dessa em outros parlamentares? Cada parlamentar tem um jeito. Por exemplo, vou falar da Câmara de São Paulo. Você pega a Câmara de São Paulo, são 55 vereadores. É um ambiente que representa tudo quanto é tipo da sociedade. Tem o cara do quilombo periférico, que é o movimento negro ligado ao PSOL. Aí tem o pessoal da bancada feminista, que o próprio nome diz, também ligado ao PSOL. Aí você tem os parlamentares de base, da região tal, o cara tem um trabalho lá de assistencial, o que seja, e vai entrando gente de tudo quanto é jeito. E você tem eu, por exemplo, você fala, qual que é a sua base na cidade de São Paulo? Não me pergunta isso da política, cara, não tem base na cidade de São Paulo. Região que eu tive 500 votos, não tive menos, região que eu tive mais 1.400, não tive mais. Eu fui votar na cidade inteira, todas as regiões de São Paulo, porque meu trabalho é voto de opinião. Então você tem parlamentar eleito com voto de opinião, voto de base. Qual que é o problema? O cara do voto de base, ele vai fazer trabalho para a base dele. Entendeu? E essas pessoas... Ele vai defender ferrenhamente praticamente aquilo. Uma bandeira, né? Exato. Não é nenhuma bandeira. Aí é bueiro, é poda, é recapeamento. Às vezes é uma ONG que vai fazer um trabalho. Entendeu? Aí você tem, por exemplo, o pessoal ligado à esquerda, ligado ao pessoal que vai falar de invasão, vai falar dessas pautas trans que hoje em dia, que para eles é importantíssimo, que é uma grande bobagem. E eles vão ficar remoendo esse tipo de assunto. E aí você tem os outros parlamentares de opinião que vão ficar tentando falar de orçamento, e economia e recursos. Qual é o ponto? Se milhares de pessoas não acordarem num domingo aqui em São Paulo para falar esse cara me representa, ninguém chega lá. Então é a população mesmo colocar pessoas com esse tipo de perfil. Você acha que você mudando de parlamentar, vereador e ir para deputado, senador, você vai ter mais ferramentas para trabalhar melhor para a população? Aumenta a possibilidade. Pode ser que um dia eu chegue nisso. É porque eu vejo seu trabalho assim como vereador... E eu vejo você abordando o tempo todo temas nacionais, assim. Eu não sei nem se você tem esse tipo de cobrança. Tipo, Bim, você tá falando um negócio que é de outro estado, negócio do Brasil. Vamos olhar mais pra São Paulo. A galera fala isso com você? Fala, mas assim, é engraçado que quem fala não é meu eleitor. Entendi. O pessoal que... Entra no meu Twitter, @Rubio Nunes, o pessoal vai ver. Sempre vai ter uma galera lá, e a Avenida Jacupêssego. Cara, tem trabalho regional. Você pega o Diário Oficial, sai ofício meu com requerimento para bairro todo dia. Eu tenho aí já acho que 10 ou 12 leis sancionadas em São Paulo, aprovadas e sancionadas. Dos mais variados assuntos. Por exemplo, um projeto de interesse social muito grande, que é a lei de regularização fundiária de minha autoria. O cara tá irregular, ele quer reconstituir o imóvel para poder comercializar, vender, financiar uma reforma. É esse tipo de projeto. É um outro que eu aprovei esses dias, que permite que você é uma pessoa sem renda. Você quer regularizar seu imóvel, você ganha assistência, você procura a prefeitura e os funcionários da prefeitura vão dar assistência de arquitetura e engenharia para você regularizar a sua casa. Tem projeto. Receber a matrícula do imóvel. Receber a matrícula, tudo. Bonitinho, poder vender o imóvel. Dobra a grana do cara. Dobra a grana do cara e é importante para a cidade porque é recado IPTU também. Entendeu? Não que eu seja um cara muito a favor. Não que eu seja um cara muito a favor de tributar, mas assim, tem a contrapartida para o município também que compensa. Entendeu? A cidade precisa de arrecadação para subsistir. Tem projeto para a cidade de tudo quanto é coisa. Eu presido a Comissão de Política Urbana, que vai cuidar do plano diretor da cidade. Eu sou corregedor-geral da Câmara. Fui relator da Frente Parlamentar das Smart Cities. Tem trabalho aqui. Mas respondendo, qual é o ponto? São Paulo está dentro do Brasil. Antes de ser vereador, eu sou um cidadão brasileiro. A gente está num cenário político hoje catastrófico.
A gasolina vai ficar mais cara, o videogame vai ficar mais caro por imposto, o game vai ficar mais caro. Aí querem não reconhecer game como atividade esportiva. Estão tributando. A gente tem uma esculhambação em todo nível. Aí eu vou deixar de falar disso. E outro ponto também, de forma muito clara, as pessoas têm muito mais interesse para assunto a nível federal do que para nível municipal. Eu projeto eu publico um assunto na minha rede, sei lá, de um projeto que eu aprovei, dá lá 700 likes, 1000 likes, legal. Eu coloco alguma coisa, uma opinião a nível federal que é importante, também tô informando o meu eleitor, 3, 4, 5, 10 mil likes. Você tem essa discrepância, eu tento colocar os dois. Você falou do aumento da gasolina, do aumento dos games, que são lazer, e a gente vê que isso caminhava para uma outra direção, dos games, por exemplo, que são... Há tempos atrás, você falou de games, a gente tem uma empresa que viveu décadas de games e ainda é muito forte em games, né? E foi muito bom a gente ver que pessoas vivem e o game caminha para ser um esporte olímpico, talvez, né? Mas já é reconhecido como esporte em vários lugares, tem ginásios para isso. E aí você tem um governo que vai dar incentivo para que isso continue e depois isso... Para mim é um retrocesso quando você perde um benefício de forma direta. O que você me fala do novo governo? Você concorda com o que vem acontecendo? Você acha que tem um lado positivo para que isso realmente aconteça? Um aumento, sei lá, uma compensação? Não, de maneira alguma. É muito pelo contrário. O novo governo, o governo Lula, é um governo ultrapassado, um governo retrógrado. Eles falam tanto de progresso e inclusão e o caramba, e é um preconceito claro que eles estão fazendo com os games no país. É uma atividade esportiva. O mercado dos games gira 2,5 bilhões de reais no Brasil por ano. É uma quantia financeira gigante. São milhares de postos de trabalho. O Brasil tem uma carência muito grande de profissionais que produzem games, que criam games, que fazem campeonatos. Eu fui outro dia... Programadores. Né, eu fui outro dia, inclusive... num local que faz competições de games aqui em São Paulo, maravilhoso, que o Maurício me levou lá, um negócio legal, movimenta todo um mercado. Você tem uma galera jovem, né? É uma galera jovem. E é aquela visão preconceituosa que o cara acha que o moleque vai ficar ali com Mega Drive, sei lá, jogando FIFA 95. Pô, não é. É uma competição grande, envolve treinamento, envolve concentração, envolve um grande custo, gera muitos valores, muita receita a título de streaming, que são transmitidos ao vivo. Pô, eu tava vendo lá algumas competições de games, lançamentos, dá mais audiência que a live do Casimiro. Muito mais. E na Copa do Mundo. Você tá falando no maior do mundo, Casimiro, né? Exatamente, na Copa do Mundo e perde pros caras de audiência. Aí vem a ministra falar que não. Agora, qual é a motivação? Trabalho intelecto do caramba. Exato. Mano. Você vê que a Microsoft saiu do Brasil, né? Tipo, fabricava Xbox 360, já não fabrica mais. Né? O Xbox One no comecinho fabricou, depois parou de fabricar também. E agora a Microsoft não vai fazer mais jogo em português, vai parar, inclusive vai parar de produzir mídia no Brasil. Sim. Agora só vai produzir Play 5. Coincidentemente, postos de empregos fechados, arrecadação. Governo, a Nintendo também foi embora do Brasil. A Nintendo também foi embora. Pensa uma fábrica dessa proporção aqui dentro. Quanta gente deixa de trabalhar? E falta qualificação. Inclusive, uma das propostas que eu tenho em São Paulo é justamente a capacitação de jovens nas regiões periféricas para ser programador, para trabalhar com games, porque tem demanda para isso. Eu estou, inclusive, estudando para criar um ônibus que leva lá, aí a galera aprende jogando. Um negócio legal pra caramba, que eu conversei com esse pessoal para implementar, porque não tem na cidade. Entendeu? E falta isso. Aí eu apresentei um projeto de lei aqui na cidade, eu vi a questão da Ana Moser, aí eu falei, o que eu fiz? Eu vou reconhecer como esporte na cidade de São Paulo. Porque aí não vou ficar distrito à política nacional. Apresentei um projeto de lei aqui em São Paulo reconhecendo os games como esportes, como atividade esportiva, até para conseguir incentivo, participar de competição, a Secretaria de Esporte poder gerir campeonatos e manter pelo menos São Paulo como um polo, a despeito do retrocesso do governo. Mas é possível, tipo assim, uma lei municipal sobressair algo federal? Não dá, né? Não vai ter conflito, porque ela não vai poder proibir os esportes. Entendi. Então, assim, você não vai ter incentivo federal, mas eu consigo incentivo municipal. Legal. E assim, legal. São Paulo a gente está falando do terceiro maior orçamento do país. A cidade de São Paulo só perde para a União e para o estado de São Paulo. Então é maior que o Rio de Janeiro.
A gente tem condição disso. Aqui é o Uruguai, é o Uruguai praticamente. Sim. A gente tem condição de realizar em São Paulo a despeito do governo Lula. O que eu tento fazer é criar em São Paulo uma ilha que a gente consiga ter barreiras para esse tipo de política deles. Mesmo que a gente continue pagando a conta. Porque a grande motivação do Lula para voltar a tributar os games, voltar a tributar os combustíveis, é porque ele tem uma política fiscal completamente irresponsável, tem promessas incumpríveis de campanha e ele precisa pagar a conta. O dinheiro público não dá em árvore, dinheiro sai do bolso do contribuinte. As pessoas estão sendo tributadas agora, vão pagar mais caro por conta disso. É uma regra muito simples. Cara, eu não sei se você notou, assim, o governo Lula começou a usar muito a mídia a favor dele, assim, de uma forma muito rápida, cara. Eu vi recentemente uma matéria na Globo, tipo, a carne baixou. Como assim, velho? A carne baixou 1%. Sabe? Mas os caras fazendo um auê, assim, sabe? E aí depois eles dão uma realçada na picanha, sabe? Ó, a picanha tá mais barata. 2% mais barata, sabe? Não é picanha trans, é colchão duro, o cara que se sente picanha, pô. Não dá. Picanha fatiada, R$34 o quilo, aonde isso? Cara, mas pra mim é quase como uma fake news isso aí, sabe? Tinha que ter um jeito de barrar isso aí, até porque, meu amigo, ó, fica a dica, você quer fazer um churrasco, não compre picanha fatiada. Não é picanha, é colchão duro. Entendeu? Picanha é aquele pedacinho, não tem mais que 1 quilo, é uma carne diferente. A questão é publicidade. Eu vi uma matéria esses dias na Folha de São Paulo falando que o aumento da inflação é benéfico ao mais pobre. Como assim? Cara, eu juro por Deus, eu postei isso. O aumento da inflação beneficia o mais pobre aonde? Se aumenta o custo do consumo, é o mais pobre que vai pagar a conta. E ele vai pagar mais imposto, porque você paga imposto sobre consumo. Então, o mais pobre paga mais caro, porque na proporção em relação ao salário. Pô, o cara que ganha R$2.000, ele gasta R$1.000 de consumo para casa dele, se ele deixar 10% de imposto, ele está deixando ali R$100 de imposto no salário de 2, ou seja, 5% da renda dele tem de imposto. Yes. O cara que ganha 10 mil, isso corresponde a 0,5. É uma conta muito simples. O pobre paga a conta sempre. Só que a imprensa vende, se tornou folhetim do Lula. Os caras simplesmente carimbam o que eles fazem. Isso não é sei lá, um filme que eles passam para todo mundo assistir, porque para eles é muito interessante, porque vamos pensar, uma pessoa sem uma informação básica, ele entende que a inflação é uma coisa ruim. Não sabe, ele nem sabe como que é feito o cálculo da inflação. Ele entende que a carne baixou, ó, a carne tá baixando. Mas ele sabe que a inflação, o termo falar assim, a inflação tá alta, de alguma forma é ruim para ele. Quando você solta uma matéria falando assim, a inflação para a classe financeira mais baixa não é ruim, para ele passa a não importar mais. Eu falo assim, o que tem inflação? É ruim só para quem tem grana, eu não tenho. Exato. Aí você aumenta... A matéria. Olha lá. Inflação do bem. A inflação dará alívio aos pobres. Aí vem aquele de sempre, dizem especialistas. Aí você pega qualquer cara com chapéu de alumínio lá e fala, é especialista. Pô, isso engana as pessoas. Como que combate isso aí? Não tem como fazer uma lei pra barrar isso aí, multar isso aí? Não dá. Porque dizem especialistas é o que ele precisa, pelo artigo 220 da Constituição, liberdade de imprensa. Então ele está calcado ali, ele pode colocar. O que a gente tem que fazer é a contra-informação, é escrotizar os caras mesmo e mostrar que isso é ridículo. Mas assim, liberdade de imprensa é a imprensa do bem, né? Porque quando você fala a verdade ali, já cai a censura em cima. Olha como é que funciona a liberdade de imprensa. Existe um negócio que chama sigilo de fonte. Mas eu sou bem a favor da liberdade de imprensa, tá? Acho que tem que ser plena mesmo. Para a gente ter fiscalização na classe política, para a gente ter matéria, eu defendo. Como é que é? Eu sou repórter. Aí eu ligo, você fala, pô, vou te dar uma em off aqui. Aí você fala alguma coisa escatológica. Você deu um off. Aí você combina, eu ligo para ele vai falar também. Eu dou a matéria, entendeu? De maneira oculta, e não tenho que revelar a fonte, acabou. Então você consegue, um repórter bem intencionado, um repórter ético, ele vai checar, ele vai atrás. Mas um cara mal intencionado, ele tá no sigilo de fonte, solta o verbo. Ali ele tá no dizem especialistas, ele solta 2, 3 especialistas, mas o que é um especialista? Pode ser qualquer um, o cara, sei lá, tem ensino, o Zé da Esquina, ele falou, para mim é meu especialista, já sustenta para ele fazer esse tipo de matéria. Então,
não dá para você criar uma lei para atacar a liberdade de imprensa, senão a gente vai ver um período de censura. O que sobra pra gente é justamente escrotizar esse tipo de matéria e ridicularizar. As pessoas têm que falar, pô, isso realmente não faz sentido. Aí você arranha a imagem do veículo de comunicação. Entendo. Mas ainda tem um grande risco, porque eu entendo quando você tem uma informação que você não dá a fonte dela, mas que de alguma forma ela é verdadeira. Outra coisa é uma desinformação que pra mim cheira... Né, mas você não é obrigado, não precisa mostrar a fonte. Não, mas eu falo assim, a inflação vai beneficiar uma classe. É mentira. Total. Ou é o banco. Não sei se do banco de alguma forma consegue se monetizar. Não, mas é um especialista falando. Mas aí você arruma um especialista para falar o que você quiser. Entendeu? Tem tipo, maluco. O papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Mas é uma mentira essa aí. É uma mentira. Eu falo sobre Só isso. que você não consegue perseguir o cara juridicamente. Você não consegue processar e culpar ele. E aí fica sustentado nos especialistas. E cara, toda a matéria tosca que aparece na imprensa, desse nível, sempre aparece com um especialista falando. Aí tá lá um mané lá, tipo, na CNN, na Globo, sei lá, falando alguma bobagem. É impressionante isso. E a corrupção? Porque você não curte essa parada. Porque antes de você entrar, você já teve vários processos contra a corrupção. Projetos e processos, né? Que é o que eu tenho. Por exemplo, quando o Lula foi preso, eu entrei com a ação que cortou motorista, assessor, cartão corporativo dele. Eu lembro até que eu zoei no processo, que eu falei, pô, ele não precisa de motorista, o camburão que leva ele, a assessoria é feita pelo carcereiro, né? Cara, isso saiu pra todo lugar que eu ganhei eliminar e cortei esse tipo de coisa. Assim, a gente tá num país onde todo mundo já pressupõe que exista corrupção. Você fala, a política é uma corrupção. Você tem que normal, né? Normalizaram isso. Ainda mais com o Lula na presidência. É verdade. O cara tava preso até ontem. A questão é a seguinte, são sempre cifras tão astronômicas que você fala, tudo parece bobagem. Só que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Você tem que ir atrás, botar o dedo na ferida, entrar com a ação. Esse personagem tá enrolado. Cara, mas assim, a gente não tem um pouco de culpa do Lula estar na presidência? O governo Bolsonaro não foi mil maravilhas, todo mundo sabe. Pra mim também foi um desastre, mas... eu tô vendo a situação do país cada vez piorar, entendeu? Só tinha chance de ganhar do Lula. Infelizmente, a gente tem que olhar a realidade da eleição. Né? Só tinha o Bolsonaro que poderia ganhar do Lula. Os dois eram ruins, mas a gente não podia escolher o menos pior. E eu vejo que muita gente da direita se isentou disso aí. Falou, cara, eu não vou estar com o Bolsonaro. Tipo assim, deixa o Lula ganhar, deixa piorar. E piorou. E piorou muito. Eu votei no Bolsonaro, fiz campanha. Eu falei, não dá, você tem Lula e Bolsonaro. Não dá, contra o PT... Cara, se tivesse Ciro e Bolsonaro, ia ter que ser Ciro. Perdão, se tivesse... Corta isso aí. Se tivesse Ciro e Lula, tinha que ser Ciro. Se tivesse a Marina Silva e Lula, cara, contra o Lula, o cara tava preso. Exato. Entendeu? Não dá. Era Bolsonaro e Lula? É Bolsonaro, mas não tem que ter dúvida nisso. Ele não gosto dele porque ele fez uma fala infeliz. Não gosto dele porque a política dele foi ruim. Tá bom. Mas você conseguia criticar o cara. Tenta criticar o Lula agora. Você tinha liberdade pra falar mal dele. Você tinha liberdade pra bater no Bolsonaro a rodo, pra descer paulada nele, e ninguém te perseguia por isso. Alguém te criticava e malhava na rede? Tá bom, isso é liberdade. Agora, você tá num cenário onde você não pode criticar. Então, assim, eu parto do seguinte princípio. Primeiro é contra o PT. Então, aí vamos analisar as opções que a gente tem. Até porque, assim, a minha vida política, ela começou combatendo o PT. Eu desde sempre... Cara, é um negócio muito engraçado, porque não vou nem falar, tipo, de 2014 pra cá. Eu lembro em 2002, eu tava na 8ª série, e aí tinha um professor que ele promovia debate na sala de aula sobre a eleição presidencial. Era legal, tipo, participar. Cara, eu rasgava o pau com umas meninas lá que votavam no Lula naquela época. Que votava não, que a mãe votava, a gente nem votava. Foi quando o PT entrou ali, né? Eu não gostava. Eu não gostava, eu era contra. Entendeu? Você nunca foi a favor da esquerda? Nunca, mas nunca. Eu votei no Enéas. Caralho, entendeu? Eu achava... Enéas era um cara bom, velho. Eu votei no Enéas. Eu lembro, quando eu votei no Enéas pra deputado, né? Não tinha idade pra votar nele pra presidente. Pô, eu lembro que eu votei no Enéas e na Vanir.
Aí depois foi, acho que foi 2006, não, foi 2010, se eu não me engano. Eu votei no Enéas e na Patrícia, que entrou no lugar da Vanir, que a Vanir teve algum problema lá. Aí eu votei Enéas e Patrícia. Por que você saiu do MBL? Foi por conta dessa discordância? A gente tinha algumas divergências que já vinham se construindo ali há um tempo. E é normal. Porque você é muito amigo dos caras, né? Sim, eu tenho um carinho muito grande pela construção que eu tive com eles. Especialmente pelo período do impeachment da Dilma, tudo que foi feito lá, até pela minha eleição. Mas a gente foi tendo divergências na forma de pensar a política, de fazer. Eu efetivamente queria fazer uma campanha aberta ao Bolsonaro. Não era a linha que eles achavam correto seguir, eu respeito eles por isso, mas era a minha linha. A gente fez uma saída harmoniosa ali, tudo bem, eles seguem o caminho deles ali como eles preferirem. Eu prefiro seguir essa linha mais autêntica do que eu penso, e para mim eu fico mais feliz também. Isso foi um dos motivos, então, foi essa divergência. Sim, sem dúvida. Eu acho que principalmente foi o que foi causando um afastamento. Que eu lembro que o MBL foi um dos primeiros grupos assim que bateu no Bolsonaro. Até nesse congresso de 2000 e... Não foi em 2018, acho que foi depois que eles falaram, a gente não tá com o Bolsonaro por conta de algumas divergências, mas foi logo no começo, acho que 2019 eles já tinham anunciado que já não concordava com muita coisa, né? Eu particularmente não acho que o governo Bolsonaro foi perfeito, igual você falou, concordo com a sua opinião. A questão pra mim é a seguinte, não sei, a gente tinha o Lula, aí... Não dá, entendeu? Mas eu entendo o raciocínio deles, a linha histórica. Não concordo, mas entendo, e a gente entendeu por bem seguir caminhos diferentes. É porque tem pessoas que tinham medo do Bolsonaro jogar fora a Constituição, né? Sim, cara, na verdade... Foi um medo constante, né? Mas quem tá fazendo isso é o Lula, né? Então. Mas ele faz e é como se ele não estivesse fazendo nada contra. Porque ele faz e ninguém, eu te falo, nenhum dos outros poderes se manifesta sobre isso. Então é como se ele não estivesse agindo nenhum instante contra isso. Bem diferente do Bolsonaro, que a todo instante tinha um conflito com todos os poderes. Você pegava o executivo constantemente contra o judiciário, notoriamente, ou não necessariamente o executivo contra o judiciário, mas o judiciário se posicionando sempre, mostrando as falhas dele, como se ele estivesse incitando contra o judiciário. A gente viu no legislativo no início também, que era, né, o legislativo totalmente bloqueando o executivo ali. Você via que o executivo ficou, principalmente no início do mandato do Bolsonaro ali, bem piado. Sim. Porque o legislativo travava tudo que ele fazia. Depois mudou. E aí você via uma briga direta entre os poderes. Não concordo muito com isso, não. Acho que o Bolsonaro tinha o legislativo na mão ali no começo, ali quando ganhou. Assim, era médio. Em que a gente tem um regime de presidencialismo de coalizão, que eu acho que é o grande problema do país. E aí você tem os poderes, ao invés de estar harmônicos entre si, como diria a Constituição, conflituosos entre si. O Bolsonaro ele conseguiu passar a reforma da Previdência logo que ele ganhou a eleição. Foi uma reforma importante. Podia ter sido maior, eu acho que ele tinha que ter ido mais a fundo. Secaram muito ela, igual a gente fez aqui em São Paulo. Foi o Temer que criou isso? Não, a reforma da Previdência foi o Bolsonaro. O Temer ele fez a trabalhista. Foi essencial. Também. E que agora o Lula quer rever. Que a gente vai perder tudo de novo, né? Tem essa possibilidade. Exatamente. Só que olha o problema que a gente tem hoje. Se o Lula não resolve na canetada a atrocidade que ele quer fazer, como ele fez com o decreto das armas, cara, dia 1º de janeiro, eu tava tirando meu CAC. Dancei, cara. Não conseguiu. Não, e é pura e simples, deixa pra amanhã que eu faço da minha parte. Que desde que eu ganhei, eu falei, não, vou tirar meu CAC. Minha mulher, não, vou tirar o CAC, vai atrás e tal. E eu, não, agora tô um pouquinho ocupado, preciso economizar um pouquinho, espera, tá? Não segura o dinheiro, vou fazer outra coisa. O Henrique é meu menino, vamos resolver aqui. E você vai deixando. Final do ano passado, vamos atrás. Aí lascou. E, cara, é uma atrocidade o que ele fez com... Você viu matéria do Fantástico ontem? Não vi. Eu não assisto Fantástico. Pois é. Eu tava no hotel, eu liguei e assisti. CAC. Como se você... Sabe? Então, como assim, se você fosse terrorista. É surreal, é bandido. Ó, o CAC é bandido agora. Ó lá, ó o CAC matando tal pessoa. Ó o CAC com o fuzil aqui. Há 6 meses atrás, você andava na rua, o cara sacava uma arma e te fuzilava e ia embora, tipo, atirando pra cima. Sim, tipo assim, número de armas aumentou 400 e tantos %, número de CAC. Aí eles pegaram um CAC do Nordeste lá, que o cara... esse cara aqui, antes do Bolsonaro, ele tinha 300 mil reais na conta. Agora ele tá com 60 milhões
bilhões na conta, abriu tantos clubes de tiro, abriu não sei o quê, deu arma pra tantas pessoas. É um empresário, qual o problema, né? Sabe? Então, assim, eu nem sei se tem algum rolo ou não prestei tanta atenção na matéria. Mas eles usaram o Fantástico ontem pra colocar CAC como bandido, velho. Mas é um folhetim do governo. Existe uma perseguição a quem exerce o direito à legítima defesa tremendo. O cara quer ter uma arma, ele não quer ter uma arma pra caçar o vizinho. Ele quer ter uma arma que, se alguém invadir a casa dele, ele vai defender a família dele, ele não vai ver a mulher ser estuprada. Entendeu? É isso que o cara quer. Eu quero defender minha família. Exato. Eu tenho que ter então, imagina a sensação de impotência do sujeito que vê 2, 3 malandros entrando na sua casa, ele tá armado, rende tua mulher, rende teu filho, estupra tua mulher, leva suas coisas embora e você fica lá rendido com a mão na cabeça. Assim, além do abalo moral, imagina o abalo psicológico que isso dá na família, se graças a Deus essa pessoa não vier a morrer. Então, assim, é uma situação escatológica, mas eles tratam dessa maneira. E aí o ministro da Justiça entra na favela da Maré lá sem segurança e tá tudo bem. Você pega o ministro andando, os caras voam de FAB, tem segurança pra tudo, vai um dia antes os caras fazerem a leitura do lugar. Aí pra entrar na favela, não. Essa é uma visão preconceituosa. Mas, amigo, todo mundo sabe que uma favela no Rio de Janeiro é um ambiente perigoso. Parece que no outro dia soltou milhares de bandidos também, parece. Eu não sei se você viu isso aí. Eu ouvi falar isso aí. Que no outro dia, depois que ele foi na favela da Maré, 2.000 bandidos foram soltos. Mas assim, aí tem um fato, cara, que aconteceu na última semana, que assim, é de arrancar o cabelo. Porque eu entrei com uma ação contra o governo Lula para barrar a nomeação do Mercadante na presença do BNDES, porque ele descumpre a lei das estatais, porque exerceu atividade política no período de quarentena. Então não poderia. A nomeação do presidente da Petrobras também foi objeto de ação, justamente pelo mesmo motivo. O cara foi senador, isso não é atividade política. Então, a lei das estatais proibia. O que aconteceu? Marco Aurélio de Mello reconheceu a inconstitucionalidade da disposição da lei das estatais que coloca a quarentena para quem exerceu atividade política. Caramba. Ou seja, o Temer foi lá, aprovou uma lei extremamente moralizadora para a política do país. Se exerceu atividade política, você não vai presidir estatal. Ou seja, ele pôs fim no toma lá da cá em estatal. Um baita projeto de lei. Aí veio o Marco Aurélio para dar uma canetada. E assim, é um ministro com uma canetada, derruba uma disposição constitucional em lei, ele fala que é inconstitucional. Qual foi? A minha cabeça, é inconstitucional. Aí assim, você não tem segurança jurídica no país. E aí tudo vai na canetada. Revoga o decreto de armas do Bolsonaro, canetada. Aí agora eu vi semana passada uma matéria dizendo que o Ministério da Justiça iria apurar e levar à justiça, ou seja, perseguir e punir parlamentares que emanaram opiniões que eles chamam de transfóbicas. Eu vou te dar um exemplo de opinião transfóbica. Perigoso, hein? Eu falei que é uma atrocidade, vou dar uma opinião transfóbica, segundo eles, aqui no programa de vocês. Eu falei que é uma atrocidade iniciar um processo de transição de gênero numa criança de 4 anos, que é o que está acontecendo no HC da USP aqui em São Paulo, abriu uma CPI. Aí saiu um podcast semana passada em um jornal de circulação nacional falando que eu iniciei a perseguição transfóbica no parlamento brasileiro porque eu fiz um projeto de lei proibindo procedimentos de mudança de gênero em menores de 18 anos. Eu estou proibindo o procedimento? Não. Só estou falando que se você for adulto, você faça. Se você se sentir bem, cara, quem sou eu para te julgar? Seja feliz. Mas não vem mexer com criança. Aí eu virei transfóbico. E aí, provavelmente, o Ministério da Justiça vai vir mexer o saco agora. Mas isso aí tem estudos, eu não sei onde eu vi agora, eu não vou nem afirmar, mas se não me engano, que algumas das pessoas que fizeram a cirurgia jovens ainda acabaram se arrependendo. 2% das pessoas. Não é? 2%. É o número que o HC da USP usa. Que ele fala, 98% dos casos as pessoas ficaram bem. Tá, certo. Mas e os 2%? Exato. Entendeu? A gente está falando... se você... Falando um número bastante... Uma conta de padeiro. Fala-se que no Brasil 1% das pessoas pode ser trans. Eu vi esse número em algum lugar. Se a gente tomar ele por verdade, fato hipotético, a gente está falando de 2 milhões de pessoas. Desses 2 milhões de pessoas, se a gente pegar 2%, a gente está falando de 400 mil pessoas. Entendeu? 40 mil pessoas, perdão. 40 mil pessoas. Sim. Então seriam 40 mil jovens que passaram por um processo de transexualização. Então o garoto que estaria se transexualizando para virar garota,
ele teve a puberdade atrasada, não cresceu barba, não teve o desenvolvimento muscular, a mascularização do rosto, essas coisas que a testosterona faz com o homem. Aí ele chega aos 18 anos afeminado. Você prejudicou toda a vida sexual dele, toda a vida amorosa dele, porque ele passou por esse procedimento. E o que garante, por exemplo, que um pai ou uma mãe não está fazendo alienação na criança para que a criança acate aquilo? Porque eu tenho um filho de 3 anos. O meu menino, ele só quer saber de brincar. Patrulha canina, essas coisinhas. Ele está aprendendo a contar. Ele vai saber o que é menino ou menina? Entendeu? Isso é uma coisa que é uma construção da vida dele. Eu vou te falar que nessa idade, mano, isso é muito sério. Se tem juntos ainda, porque eles ainda não têm essa percepção. Não tem essa percepção, né? Exato, é inocente. Só que aí você pega adultos que podem estar incutindo isso na cabeça de crianças inocentes e você vai macular toda a vida dela. Pô, se tem 0,5% de chance, não dá pra fazer isso, cara. Não dá pra fazer. Dá 100%, beleza, vamos fazer. 0,5% apareceu um caso ali. Para tudo, não dá pra fazer, cara. Exato. Agora, aí eles falam, não. A gente não tá mudando o sexo, a gente só tá atrasando a puberdade. E é reversível. Tá, aí você encheu de hormônio a criança, que é a terapia hormonal contrária. Então, em meninas você dá hormônio masculino, põe testosterona. Sim. Aí em meninos você põe hormônio feminino. Bombardeou hormônio por anos naquela criança. Não quero. Pô, vou tuchar o hormônio ao contrário de volta? Vai ficar parecendo um frango de granja cheio de hormônio? Mas você acha que isso não é uma pauta infinita pra gente não falar de coisas que importam, são mais importantes, que a gente tem que resolver logo? Cara, saneamento básico. Eu achava que isso era uma cortina de fumaça. Até eu ver que isso tá acontecendo de verdade. É um problema, então. Tem que ser discutido mesmo. Não acho que é questão de ser discutido, tem que ser barrado. Se de um lado eu acho que tem que respeitar cada um como é, cara, se tem alguém que prega o respeito, sou eu. Você não vai ver eu chamando uma pessoa trans pelo pronome contrário. Isso não, eu respeito, entendeu? Se é uma mulher trans, eu vou chamar de ela. Se é um homem trans, eu vou chamar de ele. E tá tudo bem. E eu faço isso porque eu acho que é certo. Agora, não vem mexer com criança, pô. Isso não dá. Aí eu viro transfóbico. É um cenário bizarro. Então você tem que barrar isso e discutir, cara, tipo, saneamento básico. Aí você vai na comunidade de Taipas aqui em São Paulo, você chega lá, tem a fiação passada, tipo, no alto e um cano em cima, tipo, suspenso no ar, com a água que chega para as pessoas junto com o fio, com risco de dar um curto e tacar fogo e tudo aquilo lá. E os caras querendo discutir banheiro trans. Eu lembro da discussão do banheiro trans na Câmara. Queriam criar... olha só. Queriam fazer uma lei aqui em São Paulo, o pessoal do PSOL, acho que foi a Erika Hilton que fez até, queriam fazer uma lei para que a pessoa possa usar o banheiro na cidade de São Paulo conforme ela se identifica. Foi legal. Então, eu sou gênero fluido, então hoje eu tô me sentindo mulher. Eu vou entrar no banheiro com a Sandra aqui, eu tô ficando olhando pra minha cara assim, é o que ele quer na lei. Eu consegui barrar ali, não passou, porque eu não sei CCJ. Mas assim, é um trabalho de formiguinha diário. É igual eu tava te falando, assim, sabe? Eu acho que tem tanta coisa que a gente tem que discutir. Você pega dentro da Câmara, por exemplo. A gente tava conversando sobre isso ontem. O Brasil tá cheio de analfabeto, cara. A galera acha que sabe ler. Mas pega dentro da Câmara lá, quantos vereadores igual a você que lê um texto e entende o texto? Cara, isso é um problema gigantesco no Brasil, cara. Você tem cara. gente assim no Senado. Pô, o cara é senador. Entendeu? O cara a esfera mais alta do legislativo, é o representante do Estado. O cara não consegue. O cara deve carimbar com o dedo. E eu não tô falando do Tiririca lá, que é deputado, que é uma piada o fato de ser deputado até hoje. Se tem outros parlamentares que não conseguem se comunicar. E é uma coisa bizarra, porque assim, você imagina que a essência da política é a conversa. A gente tá tendo aqui um papo bom. Você chega para um parlamentar para conversar, ele não consegue entender o que você fala. Vai além do cara não conseguir ler. Ele não consegue intelectualizar uma coisa que você explica. Eu lembro de uma discussão, os caras estavam querendo criar a taxa do Uber. Eu falei, o que é a taxa do Uber? Taxa de embarque. Aí eu falei, cara, é R$1, tá bom. Só que a pessoa mais pobre, ela desafoga o transporte público, ela vai de Uber, ganha uma qualidade porque tá acessível. Você vai criar a taxa de R$2, quem vai pagar a conta é sempre o mais pobre. Sim. Então, se ele pega 2 trechos, é R$4. Põe isso no dia, R$120. O cara ganhou o salário mínimo, meu amigo, morreu 10% do salário dele. Cara, eu sou contra 10 centavos. Aí, 10 centavos de taxa de Uber. Foda-se, não. Absurdo. Aí sabe o que eu ouvi? Não, mas a gente vai pôr um dispositivo ali para proibir a empresa de cobrar do munícipe. Aí assim, porra.
O cara não tem noção de como você cria o preço. Parece uma piada, mas o cara não sabe. Vamos congelar o valor. Vamos congelar. Assim, falta o básico. Você tem essa preocupação deles mexer com Uber aqui no Brasil? Deles mexer, eu tenho a preocupação deles inviabilizarem a atividade por aplicativo. Porque eles vão criar, por exemplo, se eles criam uma norma que reconhece vínculo do motorista do aplicativo com a plataforma, você acabou com todo o transporte por aplicativo. Você acabou com o Uber, você acabou com o iFood, você acabou com tudo. Sim. Você não pode. E assim, para algumas pessoas é fonte de renda em caso de desemprego, para outros é complemento. Pô, isso é importante hoje. Os dois casos. E assim, a sociedade precisa disso. Já está se falando, inclusive, de transporte por drone. Enfim, tem uma série de coisas legais que podem ser discutidas, principalmente numa metrópole como São Paulo. E aí vem o ministro lá, o Marinho, para falar, não, a gente põe o correio para fazer um Uber. Nossa. Vem por PAC. PAC você sabe 40 dias. Sabe o que eu acho legal? A concorrência. A Prefeitura de São Paulo teve uma medida aí. Criou um aplicativo de Uber dela. Mobtech. Então, eu ia te perguntar dela agora. Ontem a gente pegou um Uber e ele falou, cara, São Paulo tá montando um aplicativo, sei lá, via São Paulo, um negócio assim, que ele falou que teve uma coisa que eu achei meio estranho, que tipo assim, que o Estado vai subsidiar 90% do custo e vai passar por... eu falei, cara, mas se isso rolar... já caiu na lenda urbana, não vai. O que acontece? A prefeitura criou uma plataforma. Legal. O motorista ele consegue se remunerar mais em relação ao valor da corrida. Então é vantajoso para o motorista, certo? E o preço da corrida, eu acho que ele é equiparado ou um pouquinho mais barato que o do Uber. Ele me falou que ia ser mais barato. Tem um custo operacional menor, certo? Ponto. A prefeitura vai proibir a Uber? Não, porque a arrecadação tributária dela é importante. Vai proibir 99 táxis? Não. Então ela simplesmente entrou na concorrência. Aí se o aplicativo Isso é bom, fantástico. Concorrência é sempre bom. Entrou na concorrência ali e tal. Tem uma gestão privada do aplicativo. Então não é tipo uma estatal lá, a SP Uber, que tá... Tem zero de subsídio. Não, simplesmente a prefeitura entrou, contratou a elaboração do aplicativo. Então, a prefeitura investiu nisso, houve recurso. Só que aí ele passa a se gerir. A prefeitura não vai ficar subsidiando corrida. Legal. E até estimula a concorrência também. Estimula a concorrência. Às vezes o Uber baixa. O que há uma discussão na cidade hoje é de tarifa zero no ônibus. Aí você fala tarifa zero, eu sou o primeiro a torcer a cara. Porque, pô... Quem que vai pagar isso aí? Quem vai pagar essa conta? Eu não vou tirar dinheiro de saúde para pôr no ônibus. Entendeu? Aí qual é a discussão? O que eu vou falar para vocês aqui são hipóteses, relações que a gente não tem um estudo ainda. A forma que viria para se resolver o problema seria o quê? Todo mundo que tem um funcionário hoje, ele paga auxílio transporte para o funcionário. Sim. Já está no custo. E vai para o bolso do funcionário. Ao invés de pagar o auxílio transporte, este mesmo valor do auxílio transporte, sem encarecer 1 centavo para o empregador, passa a ser pago para a prefeitura. A prefeitura coloca ônibus elétricos, seria uma das hipóteses discutidas, falando de fato hipotético. Um investimento alto no começo. Não, porque são as empresas, né? Então as empresas que gerem aqui têm que colocar. Licitação. Entra ônibus elétrico, derruba a catraca, então não tem mais cobrador, diminui o custo da operação, certo? E aí você tem essa tarifa para subsidiar. Isso seria legal. Só que aparentemente há um aumento, estima-se que haveria um aumento de 30% na quantidade de pessoas que fazem uso do transporte público se ele passar a ser gratuito. Então há um déficit de mais de 2 bilhões na operação que não dá para a prefeitura subsidiar. Essa é a complexidade. Você chegar para mim e falar assim, ó, vai ter tarifa zero sem dinheiro da prefeitura? Legal, vambora. Agora, a prefeitura vai pôr dinheiro? Acabou, não tem como. Entendeu? Só que eu acho que o prefeito de São Paulo também não entraria nessa onda de colocar dinheiro para ter tarifa zero. Porque, cara, o tarifa zero que o Boulos defende, ele é uma bomba infinita. Porque o que acontece? Se hoje o déficit é 2 bilhões, vai aumentar as pessoas, o ano que vem o déficit é 2 bilhões e meio, 3 bilhões, 4 bilhões. O orçamento é de 97 bilhões. Tá? Daqui a pouco metade do orçamento é para subsídio de transporte. Não dá. Vai crescer infinitamente. Isso é igual funcionalismo público. Você contrata cara concursado, ele já entra no Sampa Prévia ali, começa tal, regime previdenciário, custo de aposentadoria e benefício atestado. Cara, ele vira um problema de... Se o cara tem 20 anos, ele vira um problema por no mínimo 50 anos para a prefeitura. Mas essa para mim é o que o Cabeleira falou, assim.
A parte que eu acho que é muito importante, que menos as pessoas dão valor, é a parte econômica do processo. Eles querem benefícios, mas não querem entender a dificuldade disso. Então, tipo assim, ele não vê como um bom político o cara que faz a matemática fechar. Né? O responsável, o político responsável não tem valor. É Sim. o que promete. E tanto o que deu. É o Lula. Tanto é que isso, eu ia falar isso agora. Tanto é que a gente vê o reflexo disso nas eleições. É o que mais promete, nem é o que vai cumprir, porque o povo sabe que nem vai. Mas é o que eles vão colocar lá. Aí vota no cara, depois fala lá, mentiroso. O político não cumpre. Aí depois vota de novo no cara. Não mesmo. É um ciclo vicioso isso. Cara, mas você não acha que a população eu sou vai do número, cara. Não, em algum momento? Estelionato eleitoral, ele prometeu demais, assim, cara. Uma parcela que é a que não votou, ou aquele cara que fez o voto crítico, já tá. Já tá. Agora, uma aprovação dele, ele tá com mais de 40% de aprovação. Mas o núcleo duro dele apoia. Entendeu? O Lula, ele não desce do palanque. Não sei, ele cara. Ele tá em campanha. Tem muita gente que foi enganado, velho. Tem muita gente que foi enganado. Mas eu acho que o Lula ganhou a eleição, não foi nem no voto Lula. Ele levou uma parcela de voto não Bolsonaro. Foi. Entendeu? Eu conheço gente esclarecida que fala, votei no Lula porque eu não gostava do Bolsonaro por isso, por causa daquilo. Esse cara tá arrependido. Tá. Esse tá. Esse tá arrependido. Porque esses falam hoje, falam, pô, Só que você avisava lá atrás, você era o ruim. Você é o fascista. Mas esse cara foi enganado. Esse cara acreditou na picanha. Eu conheço gente que votou na picanha. O ponto da picanha do Lula, cara, é que as pessoas não, é muito maior do que uma carne. Assim, sim. Aquele cara, a picanha pra mim é o exemplo de como ele é um encantador de burro. Porque ele tava num podcast, né? Aí ele fala que o cara vai pegar uma picanha, passar na farofa com a família. Cara, o pessoal mais pobre ele já imaginou que a família dele vai estar lá, que vai ter tocando um pagode, ele vai comer uma carne, um momento feliz, ele vai ter lá. O cara já pensou em tudo aquilo. Entendeu? Aí simbolizou na picanha. E foi esse o conto que ele vendeu para essas pessoas. Eu acho que essas pessoas em algum momento vão perceber que o conto não chegou. Só que ainda vai demorar um pouco. Sabe quando vai começar a vir? Mas será que vai dar tempo de acabar o mandato? Eu gostaria que não. Eu acho que não, 4 anos de Lula é muito difícil. Você acha que o vice faria um bom trabalho? Cara, pior que o Lula é difícil alguém fazer, né? Talvez o Boulos seria pior, mas assim... Eu comecei a acreditar que pior do que tá não fica depois de alguns acontecimentos cara, aí, viu? Cara, pior que o Lula, eu acho difícil. Acho que, assim, eu prefiro o Geraldo que o Lula. Uhum. Sim, eu já votei no Alckmin para governador de São Paulo. Me frustrei demais quando eu vi ele se tornando vice do Lula. Uhum. Foi um movimento político de sobrevida, porque o Dória foi um traidor, largou ele pra morrer e tal, tudo isso do meio político. Mas assim, cara, seus valores não podem ser negociados. Depois daqueles discursos de voltar à cena do crime e tal. Vergonhoso, né? Aí o cara aparece lá com a mãozinha pra cima com ele, e o maior líder sindical. Cara, eu fico imaginando como é que ele chegou na casa dele, olhou pra lua e falou, boa noite. Não dá, tem coisas que nem a política tolera. Alguém me falou uma vez que depois que o Prestes subiu no caminhão do Getúlio, tudo é possível no país, né? Mas é que, assim, eu preciso me apurar melhor da história, mas assim, o Getúlio foi responsável por mandar a Olga Benário, que era a esposa do Prestes, pro campo de concentração nazista. E depois eles dividiram um palanque. Nossa. Tudo é possível. Então, assim, país, né? Pô, é que pra mim isso não desce, entendeu? Tem coisas que tem um limite. Qual que você tá vendo o atual governo de São Paulo? Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, a gente já tem 4 meses que tá vindo a São Paulo fazer podcast, né? E a gente sempre fica no centro de São Paulo, que é um lugar que eu percebo que as pessoas não gostam de ir. Principalmente Uber, eu já vi muito Uber xingando, tipo assim, cara, eu detesto esse centro, eu evito passar no centro, tem muito tempo que eu não passo por aqui, e a gente fica num hotel lá no centrão mesmo, do lado da Cracolândia. Você fica na raiz. Na raiz mesmo. É a experiência do caramba. E assim, eu vi que eu ficava triste, que eu passava, eu via as lojas fechadas, o centro, que é um lugar que tem que dar dinheiro, não tava dando. Né? Uma cidade fantasma ali mesmo, né?
E agora, depois do que virou o ano, eu tô passando ali no centro, ontem mesmo, cara, tinha 3 viaturas do lado do hotel, assim, paradas, assim. A Cracolândia ainda existe, ela tava lá, no mesmo lugar que a Cracolândia. Sim. Mas agora com viatura pra todo lado ali no centro ali. Você tá vendo uma diferença no governo? Você acha que dá pra acabar com essa Cracolândia? Cara, vamos separar em 2 pontos, Cracolândia e Tarcísio. Tá. Eu acho que o Tarcísio tá fazendo um excelente governo. Sim, eu achava que ele iria bem, mas eu tô surpreso. A gestão que ele fez da crise de São Sebastião, para mim, é um exemplo de gestão. A velocidade com que ele já resolveu a serra de Mogi. No litoral pô, ali. Assim, brilhante. O cara realmente levou a sério, transferiu a sede do governo, foi para lá, botou o pé na lama. É o que você espera de um governador. E ele fez isso. Ele não foi lá passar de helicóptero. Ele foi lá ver o problema. Entendeu? A hora que ele errou com a questão do autismo, voltou atrás, não teve compromisso com o erro, consertou. Então, assim, ele tem acertado. Ninguém vai acertar 100% do tempo. O importante é não ter compromisso com o erro, ter humildade de voltar atrás e corrigir. Ele tem ido muito bem. Ele tem tomado medidas importantes, algumas corajosas, e eu acho que ele está sendo um baita de um governador até agora. Nesses 4 meses dele aí, eu só posso aplaudir o cara. Ele fez vamos dizer assim, um convênio com o Ricardo, que é o prefeito de São Paulo, para combater a Cracolândia. Eu tenho alguns projetos, um deles foi transformar a Praça Princesa Isabel em parque, que era um lugar que era tomado pela Cracolândia, pra gente poder cercar a praça, revitalizar ela. Cara, os caras enterravam droga no chão lá. E revitalizou, ficou legal a praça, melhorou. E são algumas políticas. O Ricardo, junto com o Tarcísio, tem adotado uma medida de tolerância zero, que eu acho que é um dos caminhos. Você tem que pegar o cara e combater o tráfico na região. Não dá pra colocar guarda municipal, policial, pra passar a mão na cabeça de traficante. Entendeu? E ao mesmo tempo você tem que internar essas pessoas. Qual é o problema? Você pega, por exemplo, a antecipação do debate eleitoral de 2024, especialmente pelo Boulos, que fica politizando toda a medida que a Prefeitura e o Governo do Estado faz de combate à Cracolândia para manter aquelas pessoas em situação de miséria e em situação de droga. A Prefeitura fez um programa que é baseado no Housing First, que basicamente cria 42 mil habitações emergenciais. São casinhas, assim, cara, é tudo. Tem um quarto, tem uma cozinha, tem um banheiro, tem uma TV e uma geladeira pro cara. Ele tira a família em situação de rua e coloca lá, 42 mil, ou seja, cobre todo mundo que tá na rua hoje. O cara tá na rua hoje, ele vai ter para onde ir. Ele entra no aparato social de São Paulo, ele consegue se capacitar e ser empregado. Basta ele ir na prefeitura e vai atrás, ser social, e a pessoa consegue entrar nesse programa. É maravilhoso. Está disponível isso hoje. Está disponível, estão criando mais unidades. O Carlos Bezerra, que é o secretário, está fazendo um brilhante trabalho. A ideia dele, do Ricardo, tem que aplaudir. Aí, olha só que vem o Boulos, vem criticar que tira a barraca das pessoas. Cara, você tá dando um teto, você tá dando uma TV, você tá dando um fogão, você tá dando dignidade. Se o cara tá numa barraca, ele não vai conseguir pensar em trabalhar, em educar o filho. Ele tá pensando em comer, É como se o Boulos fosse contra... É cafetão da miséria esse cara. O cara ser dono de uma casa. Ninguém pode ser dono da casa, do Exato. imóvel. Né? Ele trabalha nessa linha. A pessoa tem o direito de ficar acampada. Cara, você tá dando uma casa pras pessoas. E aí vem esse cafetão da miséria aí do Boulos para fazer esse tipo de coisa. Assim, para mim isso é inaceitável. Aí tem essa política, ele vem e critica. Aí você pode pegar, tem a política, aí essa é treta sempre, internação compulsória. Cara, a pessoa que tá no crack, não sei se vocês já viram um usuário de crack, ele não tem raciocínio. Ele tá abandonado ao destino dele, é um só, é morrer. Pode ser de tuberculose, de pneumonia, de overdose, esse cara vai morrer. Se ele tá nessa condição, você tem que internar ele compulsoriamente para que ele possa se tratar e aí, no uso da consciência dele, sair. Aí ele simplesmente vem a defensoria e não permite que você tome medidas para curar essas pessoas. E aí quem fica refém disso tudo? A população da região central. Comércio fechando, você não consegue empreender. Aí a gente aprovou o PIO Central, que é um programa de incentivo na região do centro, para ter retrofit dos prédios, incentivo para trazer 200 mil pessoas para morarem na região do centro de São Paulo. O Tarcísio trouxe a medida de trazer o aparato do Estado para a região central, que é uma medida que eu já defendo desde 2020, inclusive, porque coloca a segurança do Estado, a sede do governo no centro, e naturalmente você espalha essas pessoas. Sim. Aí vão falar, mas se você espalha, eles vão fazer outras micro-cracolândias. Mas você vai combatendo as micro-cracolândias até que você reduza esse número. Vai reduzir a zero? Infelizmente não.
não. Mas a gente tem que ir apagando para ter o menor índice possível. Você mostra que não é tolerável aquilo ali. Agora, aí você pega tipo, o lado oposto da situação. Recentemente, a Guarda Metropolitana, a Guarda Municipal de São Paulo, fez um trabalho brilhante. Prenderam uma mulher que estava com, acho que se não me engano, 32 pedras de crack na região da Cracolândia. Traficante. Tava passando droga ali. Pô, prenderam ela. Aí o Tribunal de Justiça, uma decisão estapafúrdia, determinou a soltura da mulher porque a prisão foi feita pela GCM. Pô, você queria que pegasse um apito e chamasse a PM. Só que assim, se você vê, eu chego aqui, cara, vou roubar, vocês começam a roubar vocês aqui. Mas é inconstitucional isso aí, não? Qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Prisão civil, você vai depois. É inconstitucional isso. Exato, mas por que o guarda não pode? Aí vem a decisão, vai ter que reverter. Só que já puseram a mulher em liberdade, tava presa até ontem. É esse aí, que é o problema, né? Aí olha só, olha o estrago que isso faz. Tá a política pública do prefeito de tolerância zero. Tá a política pública da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo, tolerância zero. Aí você tem no meio disso tudo a guarda, que pô, o cara vai pra Cracolândia, ele tá indo pra guerra todo dia. Entendeu? Aí o cara prende. Aí você simplesmente solta. Imagina como fica a cabeça dessas pessoas, querendo ou não, é broxante pro sujeito. O cara foi lá, aprendeu. Ele se colocou em risco maior ainda, porque ele já tem o risco. Um risco maior ainda para entregar um melhor resultado dentro do que é proposto até pela política. Exato. E o cara vai lá e perde tudo isso. Não, o cara que trabalha como guarda, como policial em São Paulo, ele é herói. Você pega o salário de um guarda municipal de São Paulo, compara com o de Louveira, o cara aqui ele ganha 1/3 do que o cara ganha em Louveira, e não tem o risco de Cracolândia. E ainda assim o cara vai lá, fardado, bota a cara a risco, prende, vem um magistrado aí e solta. Decisão sem pé nem cabeça. Entendeu? E o que faz com esses imóveis do centro? Tem uma solução para eles? Olha, primeiro a gente tem que ter um bom retrofit, eu acho, que é para você requalificar os imóveis. Um grande problema dos imóveis é que você não consegue requalificar eles. Entendeu? Mas parece que tem muito que tá abandonado pelo dono também, porque não consegue pagar a dívida de IPTU, que é muito alta, né? Mas aí você tem que criar uma boa lei de ajuste fiscal para ter incentivo. É possível fazer isso. É possível fazer. Porque eu acho que o dono do imóvel tem interesse em regularizar e voltar a faturar com aquilo lá. O problema é que você tem alguns imóveis invadidos. Aí você tem que ir lá e botar os caras para fora. Entendeu? Inclusive, o Holiday começou a coleta de assinaturas, já eu assinei para abrir a CPI das invasões. Eu vou trabalhar para ver se eu consigo relatar essa CPI, entendeu? Já conversei com ele, porque a gente quer investigar essas invasões. Porque tem aquele MTST, tem outros grupos de esquerda que invadem, aí eles tomam os prédios, tem leniência de algumas pessoas do poder público, e enquanto isso as pessoas vão perdendo propriedades. Tem uma área perto da represa do Guarapiranga. A gente tá falando ali de uma área tipo, de mais de 100 mil metros quadrados. Foi inteira invadida, mas tem rua, água. Nossa. Tipo assim, é uma situação que é impossível você reaver o imóvel. Porque simplesmente foi construído um bairro em cima de um imóvel invadido. Aí você vai fazer o que com isso? Entendeu? Aí você tem que ter uma política para desafetação do imóvel, para regularização fundiária daquela área. Mas que é o que eu consegui com aquele meu PL. Não é isso. Esse aí que não tem como você reaver mais... Ainda assim ele tem que ser consertado, porque você tem que ir lá, pô, então essa casa é sua, então tá aqui documentação, você é responsável por isso aqui, até para que quem tem o direito tenha dever também, porque todo ponto você tem que ter uma contrapartida. Mano, eu lembrei agora, a gente tem um vendedor nosso lá na empresa da Hasbro, e ele tem uma casa aqui em São Paulo, um chinês velho e tal, a casa, todos os impostos em dia, tudo certinho, a casa arrumadinha, ele só não morava na casa, mas estava tudo em dia. Nenhum IPTU atrasado. Entrar na casa, invadir a casa. Ele veio lá de Minas, tal, chegou, chamou a polícia, foi tirar, tava lotado de criança, mas colocaram muita criança. Põe criança pra ser escudo. Escudo. Não conseguiram. Passou 3 dias, o cara que invadiu entrou em contato com ele e começou a negociar com ele. Paga tanto que eu saio, paga tanto que eu saio, paga tanto que eu saio. Você viu o Zé Rainha? Máfia, mano. Cara, máfia. Você viu o Zé Rainha? O Zé Rainha do MST? É o que ele foi acusado de fazer. De extorsão. Que ele invadia a propriedade, a gente sai, Pô, existe existe uma máfia de invasão. Você vai no acampamento do MST, os caras têm caminhonete, pô. Hilux. Hilux, o caramba. Aí você fala, coitadinho.
Pô, coitadinho do cara que tem uma propriedade é invadida, mata gado, os caras falam de animal. Cara, os caras passam o serrote em criação, destrói plantação. Assim, a cerca em si já é uma agressão, porque o cara tem aquela... cerca, né? É um país sério, se o cara invade, você sai com uma 12 atirando em todo mundo ali, você... Lá em Minas o governador falou que não vai tolerar. Ele falou, foi a público, falou, eu não vou tolerar invasão aqui em Minas. Não é pra invadir nada. E assim, é bizarro, porque o Código Penal, se não me engano, o artigo 150 do Código Penal, ele transforma em conduta criminal a invasão. A pena é branda, mas há uma tipificação criminal. Uhum. Eu acho que, inclusive, competir ao Parlamento Brasileiro a aumentar a pena. Aumentar significativamente. Mas simplesmente a lei não é respeitada. Porque o que acontece hoje? Se você invade a minha casa, aí você entra no 150. Agora, se aquele grupo invade, eles podem. Então existe um grupo que pode descumprir a lei? Mas é sobre isso. Não é o ato em si, é quem pratica o ato. Eu acho que isso tem ganhado muito volume. Sabe, algumas pessoas têm poder de fazer e desfazer, de agir ou não, e alguém vai bater palma. E outras pessoas, mesmo estando certos, defendendo vamos pensar, um interesse comum, ainda é apedrejado e esse é caçado. Então eu acho que aqui está ficando muito estranho e vem intimidando as pessoas do bem, porque não é sobre o ato, é sobre quem pratica. Exato. Nicolas Ferreira é um exemplo. Aquele discurso de vocês lá em Minas. Não sei se vocês votaram nele ou não, mas assim... É o mais votado de Minas. Mais votado de Minas, acho que 1,5 milhão de votos. Mais votado do Brasil. Do Brasil. Fez aquele discurso no dia 8 de maio. Aí já pediram a cassação do cara. Pô, ele tem imunidade para falar. O parlamentar ele tem imunidade plena sobre votos, opiniões e palavras. Ele estava no exercício da função dele, ele não estava na rua. Exato. Ele estava na tribuna trazendo um debate importante sobre atletas trans que ocupam um espaço de mulher. Tem um exemplo bizarro, um cara era do exército americano, acho que é o Fallon Fox, se eu não me engano. Depois ele se tornou lutador de MMA na categoria feminina e começou a espancar a mulher. Puseram um cara que se transexualizou, virou uma mulher trans, pra dar porrada em mulher no octógono. E tá tudo bem? Caralho, bateu pra caramba. Assim, me dá uma surra em qualquer um. Pô, o cara era do exército, era um militar, era do exército. Aí fez o processo de transexualização, vai competir com mulher. Aí o que nós temos? Mulheres trans, ou seja, homens que mudaram sexo para mulher, ocupando espaços femininos. É um debate importante para a sociedade. Só que como ele estava trazendo um discurso contrário, aí querem caçar. Mas não deveria usar peruca. Cara, você não vai caçar ninguém porque ele pôs uma peruca ou deixou de pôr. No máximo, dá advertência pro carro, não usa mais a peruca. Entendeu? A gente Tiririca vai de palhaço, ninguém fala nada. Mas não é pra ser visível isso aí. Assim, o fato da peruca nem foi uma forma dele chamar a atenção. Exato, eu concordo. Ele quis chamar a atenção para aquela pessoa que fala, tô me sentindo mulher hoje, então eu vou falar que eu tenho lugar de fala. Foi justamente esse o início do discurso dele. E aí, eu acho que há uma demonização, uma perseguição exacerbada em cima dele contra a liberdade de expressão dele. Eu sou a favor da liberdade de expressão para todo mundo. Sim. A Constituição coloca limites, mas o parlamentar tem garantido pela Constituição a liberdade plena. Se você limita essa liberdade, todo o debate vai ficar refém do governo ou de alguma minoria barulhenta. Então, se você eventualmente quer se manifestar contra cotas para trans, você é transfóbico. Se você quer ser contra cotas para negro, você é racista. A gente entra Mas essa liberdade não é pra quem? Depende de quem? Exatamente, é quem fala. A gente teve o caso aí do seu amigo, do Arthur, também, que perdeu o mandato. Injusta a cassação dele, completamente injusto o que fizeram com ele. Então isso já vem acontecendo há um tempo. Mas já. É exatamente quem fala, entendeu? O cenário que a gente vê hoje é um cenário apocalíptico, onde todo mundo fica refém da maioria. Quer um exemplo? Érica Hilton, discussão da reforma da Previdência. Ela virou pra mim, chamou de burro, de canalha, ainda virou pra mim assim, ó, porque macho igual a você eu engulo. Aí ficou uma situação assim, né? Assim, como eu defendo que as pessoas têm que ter liberdade pra falar,
E enquanto estão me criticando, mesmo que de forma rasa, eu acho que o juízo compete a fazer do eleitor. Nem representei, não levei a corregedoria da casa. E não vai fazer isso. Não vou. Pode ser o companheiro que quiser ali. Virou deputada federal, tá lá em Brasília, pode ser quem for. Eu falo, não teve vias de fato comigo, cara, assim, ó, pode bater à vontade. Do pescoço para baixo a canela, senta o pau. Eu não ligo, eu respeito a liberdade de todo mundo na hora do debate. Mas e eu falo porque já vieram para cima de mim, já gritaram comigo, já debateram. Eu nunca levei um parlamentar à corregedoria pelo que ele fala. Enquanto estiver nesse campo do debate, tá tudo bem pra você. Eu respeito todo mundo. Aí a Érica chegou lá em Brasília e pediu a cassação do Nicolas. Ou seja, quem ofendeu mais? O Nicolas com aquele discurso no campo ideológico ou ela apontando dedo na cara e falando um monte pra mim? Só que é 2 pesos, 2 medidas. Ela pode fazer dessa maneira. Agora, ela não pode ouvir uma crítica. Pô, aí nós vemos... como a gente tem uma incoerência tremenda nessa gente, entendeu? E a gente vai ficando cada vez mais refém do debate que eles querem traçar e você não tem mais hoje eles perseguem tanto os opositores que você não tem mais o direito de discordar. Esse é o meu medo, porque eu não sei se eu tenho essa visão equivocada ou se a minha visão realmente está certa de que as pessoas agora, algumas têm poder de julgar, né, e sentenciar a pessoa. Depende com quem você tá, né? Eu tenho medo de você falar uma merda aqui e a gente ir preso. Não, mano, e não é difícil. Não é difícil. Principalmente se for uma merda e ela for verdade. Porque a maioria das pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. A verdade aqui meio que ela machuca, ela ofende. Você percebe? Não dá pra você falar tudo sempre. Sabe? Mesmo se for verdade. E tem que pensar como fala. Como entendeu? Fala. Mas eu não é muito problema, como fala. É mais quem fala. É quem fala, mas assim, você tem que. Tudo que você vai falar, cara, você tem que ficar se policiando. Uma escorregada que dá, te passa a guilhotina. Sim. É perigoso. E assim, é muito quem fala. Nós que temos uma opinião contrária ao governo atual, cara, é perigoso. Não tô. Eu acho assim, é perigoso. Hoje, o tanto que a gente bate, processa, você fala, cara, vai ter uma retaliação. Então, e você não fica com medo disso? Fico. Fala que eu não fico? Fico. Você... Eu tenho mulher, tenho filho, eu fico. Mas alguém tem que fazer. Entendeu? É óbvio que tem receio, eu penso pra falar, eu reviso os meus conteúdos quando eu faço, tal, analiso juridicamente, mas você sempre caminha no limite. Você fica pisando em ovos o tempo todo, olhando pra ver se não vai... Às vezes eu passo um pouquinho e engrosso o tom, às vezes também você não tem sangue de barata, sabe? Sim. Mas é um cenário perigoso hoje, não tem a liberdade que existia tempos atrás, entendeu? E tudo hoje é vitimizado. Um discurso atravessado. Sabe o que eu tava pensando? Uma coisa bem bobagem, né? Imagina a vida que essas subcelebridades são blogueiros têm. Porque... assim, saco, velho. Porque os caras têm que ser o extremo do politicamente correto. Eles não podem opinar sobre nada. Aí se eles dão uma opinião errada, rola um cancelamento tremendo. Nossa. Eu vi... Por que eu pensei isso hoje? Eu tava olhando no Instagram, né? Aí parece que aquela moça, Alexa, não sei, a mulher do rapaz que foi expulso do Big Brother lá, o MC. Do Guimê, a mulher do Guimê. Aí parece que ela recebeu ele. Tipo, ela perdoou o cara e tá tudo bem, problema dos dois. Aí estavam criticando ela porque ela recebeu o marido dela, um negócio assim. É porque, cara, você não vive, você fica refém da opinião alheia e você não pode ter opinião sobre nada. Só que isso hoje acontece com uma parcela de blogueiros e influenciadores, só que já vai comendo uma parcela da política. E aí os representantes de parcelas da população, que não são aquelas que detêm o controle de narrativa do politicamente correto, se tornam vítimas desse sistema. Porque, veja, se eu chego num ponto que eu não consigo mais expressar o que eu penso, não estão me calando, estão calando 33 mil pessoas que me puseram ali para representar eles. Verdade. Entendeu? Se calam o Nicolas, estão calando 1,5 milhão de mineiros que puseram o cara lá para representar ele. Então, você sempre está limitando a liberdade e a própria democracia de determinados grupos, simplesmente porque não é o que concordam. Sabe o que eu fico com medo, assim, já que você falou isso? Eu tenho um medo, cara, de influenciadores, sabe? Eu vi que no governo Bolsonaro, por exemplo, surgiram vários influenciadores
que os caras surfaram essa onda do bolsonarismo e ganhou muita grana com isso aí. Né, fazendo live no YouTube, os caras ganhando superchat de 500 conto a rodo. Livre lá, nossa, ganhando muito dinheiro. E eu acredito muito que a esquerda aprendeu esse modus operandi e viu o quanto que é importante. Tanto que eles estão fazendo um trabalho foda na rede aberta, que compraram fudido. E eu acredito que em breve vai começar a aparecer, assim, sabe, vários influenciadores fazendo a mesma coisa, só que pro lado do governo atual, velho. E aí dá medo, cara. Mas já tá tendo o Felipe Neto lá, que tá capitaneando isso. A função pra mim é... Imagina, dele, cara, o Felipe Neto falando o que você tá falando, vale ou não vale? Você tá louco. Cara, e sabe o que é pior? O Felipe Neto, ele e o irmão dele, eu não lembro, Lucas Neto. Cara, eles têm uma capilaridade tão grande com o público jovem que eu nunca vi. Cara, assim, ó, eu tinha uma priminha, já tem uns anos, tinha uns 10 anos mais ou menos a menina. Ela nunca me seguiu, tipo, foi me acompanhar politicamente na rede social, nem era do perfil dela. Aí um dia eu arrumei uma treta com o Felipe Neto no Twitter, eu acho, ou no YouTube, não lembro. Grava de lá, grava de cá, debate e tal. Aí eu falei, gente, você tá brigando com o Felipe Neto? E ele te respondeu. Aí eu fiquei olhando, falei, cara, tipo, olha como essa galera... Aí eu fui ver... Que eu nunca parei pra analisar o perfil de quem segue ele e por onde vai, nada. Eu só achei ele um bobão. Aí eu fui ver, eles falam com crianças. Cara, 2018, o brinquedo do Lucas Neto foi o brinquedo mais vendido do Brasil. Ele tem um brinquedo? Ele tem um boneco. Que é vários, ele. Tem vários. Ele tem um rubinho desse tamanho, assim, ó. Ele tem um boneco desse tamanho que você aperta a barriga e ele vai falar as frases dele. Foi o brinquedo mais vendido do Brasil. Eu não sabia disso, a nível de pegar uma fábrica, que foi a Nova Brinque, que fez o brinquedo dele, e fazer ela crescer, tipo assim, 400%. A venda do boneco, maluco. Não é do irmão do Felipe. Do Lucas Neto, o irmão que atinge o público menor, cara. É muito poderoso, maluco. Se você for pensar nisso, é uma bomba daí, isso. E aí, assim, e o que é pior? Ele influencia futuras gerações. Entendeu? Ele tá indo na criança. Pô, e assim, não é um conteúdo, ele vai gerando os valores dele. A gente fala que foi doutrinado, por exemplo. Eu fui doutrinado na escola pelo meu professor de história. Imagina o que esse cara não pode fazer com as crianças hoje na doutrina. Eu tinha um professor de história que ele ficava falando lá dos perigos do neoliberalismo, caramba. E tipo, só que eu sempre fui xarope, eu ficava questionando o cara e tal. O meu falava do capitalismo, pregava o pau no capitalismo. Puta, eu tinha, e assim, era engraçado. Só que eu discutia com os professores. E ia numa boa. Hoje em dia não dá. Só que o que você percebe? Eles começam a fazer cabeça de criança e vai deturpando os valores delas. Tipo, meu filho, eu já deixei ele ver pouca TV. Mas assim, eu controlo. E sabe o que eu faço? Eu faço ficar assistindo um desenho que eu assistia. Vai Pica-Pau, entendeu? Caverna do Dragão. Outro dia eu tentei fazer ele assistir Cavaleiros do Zodíaco, mas ele tá muito novinho ainda, não deu certo. Não dá ainda. Falhou. Ô Rubinho, o que é seu projeto na política aí nos próximos anos aí? Você já pensa nisso? Cara, o ano que vem eu vou tentar minha reeleição a vereador de São Paulo. Tô trabalhando agora já. Vai continuar para vereador? A campanha, eu vou continuar para vereador. Eu tenho bastante coisa em andamento. Eu consegui cumprir até o final do ano passado todas as minhas promessas de campanha. Então eu achei isso muito bom. Em 2 anos eu realizei tudo que eu tinha me comprometido a fazer. E aí, esse ano em especial, eu tenho conseguido outros feitos que eram pautas que eu defendia, mas que me pareciam muito inalcançáveis, como, por exemplo, conduzir o plano diretor da cidade, que está na minha mão. Então, isso tem gerado algumas outras bandeiras que eu vou conseguir trabalhar ao longo dos próximos anos, que eu tenho certeza vão ser bastante importantes. E aí depois, vamos ver o que Deus guarda pra gente. Mas você pensa no legislativo ou você pensa em trocar, se for daqui... Você termina nessa... Imediatamente é legislativo. Assim, eu gosto muito do legislativo. Eu gosto de ser vereador. Eu não deixaria de ser vereador para ser deputado estadual. Muita gente me perguntou isso. E eu vou ser bem sincero. Deputado estadual tem a competência reduzida. Eu acho que ser deputado estadual, podendo ser vereador de São Paulo, é um desperdício. Então, ou você é deputado federal,
ou ser vereador de São Paulo. Eu nunca considerei a hipótese, nem considero a hipótese de disputar deputado. Porque tem tem coisas para fazer? Tem. Não estou falando que deputado estadual não faz nada. Longe de mim falar isso. Mas eu gosto mais da Câmara Municipal, porque pelo contato direto e a realização imediata que você consegue fazer. E onde eu gosto da competência federal, pelo impacto na sociedade como um todo, no erga omnes, né, que você pode fazer. Sim. Então, eu gosto muito do legislativo. Se eu iria ao executivo, eu acho que eu tenho que amadurecer muito para um dia estar em condição de exercer uma função como essa. E você tem intenção de criar mais Rubinhos, assim, ensinar a galera como... Eu tenho bastante colegas que já são parlamentares, que a gente tem uma atuação parecida. A gente mantém contato, troca figurinha. Às vezes os caras precisam de processo, eu entro. Uma vez eu barrei um contrato em São Bernardo, um contrato de publicidade altíssimo. Um vereador de lá me procurou, assinei, entrei com ação, fiz o processo. Entrei com ação contra a prefeitura de Ubatuba, por conta de uma taxa que eles estão querendo falar lá. Um vereador me procurou, entrei com ação, outro em Ilhabela. Eu tento ajudar e também tento criar mecanismos para outros parlamentares, especialmente de São Paulo, mas do país inteiro, que pensam parecido, possam atuar. Então, assim, meu gabinete sempre recebe vereador de outras cidades que vem querendo ter intercâmbio de projeto, ideia de processo. Eu gosto muito disso, porque São Paulo acaba sendo um catalisador que pauta muito do debate do país inteiro. Então, um PL que a gente apresenta aqui, ele consegue fazer ele virar lei, às vezes, em outra cidade de maneira mais rápida. Entendeu? Você pega uma cidade pequena, que a tramitação é célere, em um mês para estar aprovado aqui. Eu gasto quase um ano para aprovar um projeto. Legal. Por isso que quando eu paro e olho, tipo, mais de 10 projetos sancionados em 2 anos de mandato, é muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Eu fico feliz. Eu acho assim, um dia eu posso vir a disputar o executivo, mas eu tenho que amadurecer bastante e ganhar muita experiência ainda. É temerário. Algumas pessoas que disputam já vão direto para o executivo, sem ter adquirido a bagagem necessária, e aí, eventualmente, eles acabam prejudicando todo um legado. Um exemplo, Dória. O Dória é um cara que ele quis dar passo muito grande a todo tempo e naufragou com a própria carreira e com toda uma construção que se fazia ao redor dele. Porque assim, quando ele ganhou para prefeito de São Paulo, era o Dória, entendeu? Olha o Dória trabalhando, o Dória trabalhando lá, exatamente, pintando muro. Gestor, mas será que é porque ele nunca tinha trabalho? Ele fala que a carteira de trabalho dele é desde novinho ensinado. Mas aí, cara, ele não terminou a prefeitura para virar governador. Aí não terminou o governo para virar presidente. Entendeu? E ele sempre quis ir dando um salto sem fazer uma construção. Talvez se ele tivesse trabalhado um pouco mais, concluído um mandato, aprendido, ganhado bagagem, hoje ele estaria na política, ainda fosse um nome forte. Não sei. Talvez ele seja só um paspalho mesmo e tinha que naufragar. Mas a questão é assim, eu acho que tudo tem uma escada. Eu me considero uma pessoa nova, tenho 34 anos. Eu acho que eu tenho tempo para aprender e ir melhorando. Você tem medo do governo federal atrapalhar o governo do estado de São Paulo? Tem. Por considerar um inimigo? Eu acho que há essa visão, até pelo destaque que o Tarcísio está tendo em São Paulo. Eu vejo que há um risco do Lula tentar atrapalhar. O que para mim é um acalento, e eu acho que pode ser para todo mundo, é o seguinte: São Paulo funciona a despeito do Brasil. Entendeu? Cidade de São Paulo e estado de São Paulo. Isso aqui é a locomotiva do país. Efetivamente. E assim, a gente está falando do segundo maior PIB do país, no caso do estado, perdeu só para a União. Ele trabalha quase que independente, né? Exato, seria autofagia da parte do governo federal querer prejudicar São Paulo. Porque São Paulo fica com 10% do que envia. Ou seja, a cada 11 reais que são enviados para Brasília, um fica em São Paulo. Seria estúpido da parte do... Bem, ele é um grande no estúpido, mas seria uma estupidez. Duvido de nada, né? Não dá. Brasil. A questão é que, assim, se o Tarcísio continuar fazendo a gestão que ele está fazendo... Tá chamando atenção, né? Tá chamando atenção e ele vai ser um puta candidato. Se não em 26, em 30. Ele tá crescendo demais. E assim, muito qualificado.
Rubinho, cara, obrigado, mano. Eu queria estar falando com você mais cedo, mas eu sei que sua agenda é corrida demais, mas obrigado por você ter vindo aqui, cara. Foi um prazer trocar essa ideia aí. Pô, obrigado eu pelo convite, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom. Agradeço a todos aí. Vou fazer um jabá, quem puder me seguir, @Rubinho Nunes nas redes sociais. É isso. Em todas elas, TikTok, Kawaii, YouTube, Twitter, enfim. A gente vai colocar na descrição do vídeo e nos cortes também, vai ter tudo aí, né? Show de bola. Pede pro pessoal seguir a gente. Pô, quem estiver seguindo o Rubinho, se quiser seguir a gente também, então é só ir lá no Cortes Podcast Três Irmãos, que é o canal de corte. Você já tá dentro do principal, se inscreve aí e vai lá no Lixeira também, fortalece com a gente, viu esse nome, pode confiar. A gente não é tão bom quanto os convidados, mas a gente tenta fazer sempre o melhor. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Valeu. Obrigadão. Valeu.